Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 79 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para nossa aula, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. Será bem importante que você anote tudo aquilo que nós iremos ver hoje. E o assunto a ser estudado será a parte 2 de acentuação gráfica. Na aula anterior, a gente estudou a parte 1, já conhecemos lá algumas regrinhas de acentuação e hoje, então, dando continuidade, veremos mais algumas situações. Nossos objetivos para esta aula são relembrar as regras de acentuação e aplicar as regras de acentuação gráfica. Então, vamos lá, pessoal. Bom, na aula anterior nós estudamos as regras de acentuação das palavras oxítonas, dos monossílabos tônicos e dos ditongos abertos e dos hiatos. Hoje nós vamos conhecer regras para acentuação das palavras paroxítonas e também das palavras proparoxítonas. Então vamos lá para a regra das paroxítonas. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em I ou is, que é o caso do táxi, do lápis, do júri, os, ou uns, vírus, álbuns, fórum, L, N, R, X e PS, automóvel, elétron, cadáver, tórax, fórceps, ãs, ão e ãos, ímã, ímãs, órfão, órgãos, e ditongo oral crescente ou decrescente, seguido ou não de S. Água, pônei, mágoa, jockey, jóqueis, pôneis. Bom, pessoal, só lembrando vocês, né, que as paroxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba tônica, ou seja, a segunda de trás para frente. Então, aqui no caso do táxi, né? Se eu separar táxi, eu tenho táxi. O tá é a segunda sílaba de trás para frente, é a penúltima sílaba e ela é tônica. Como ela termina em i, ela leva o acento. Vamos pegar aqui a palavra cadáver. Cadáver. O dá é a segunda sílaba de trás para frente, ou seja, a penúltima sílaba, por isso ela é tônica. Leva o acento porque é uma paroxítona terminada em R, né? Então vai o acento no A, tá? Quando a gente estudou lá a parte 1 da acentuação, a professora já havia revisado o que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então não pode esquecer, né? Senão você fica pensando aqui, mas e agora? O que são paroxítonas, né? Então são aquelas palavrinhas que têm a penúltima sílaba tônica e algumas são acentuadas, que são essas aqui, né? Seguindo essas regrinhas aqui. Muito bem, pessoal. Quando a gente fala aqui embaixo em ditongo crescente ou decrescente, né? Seguido ou não de S, quer dizer ou no singular ou no plural. Se ele é seguido de S, quer dizer que ele está no plural, né? Então é o caso aqui dos jóqueis, do pôneis. Estão no plural, estão seguidos de S. Ditongo é o quê? Quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba, né? Duas vogais na mesma sílaba é um ditongo. As proparoxítonas. Bom, as palavras proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba tônica, ou seja, a terceira de trás para frente, né? E a regra, ela é clara, diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, essa é a regra mais fácil que tem para a gente memorizar, não é mesmo?
porque se todas são acentuadas, basta eu saber que trata-se de uma proparoxítona e colocar o acento. Então, aqui alguns exemplos de palavras proparoxítonas: árabe, cáustico, Cleópatra, esquálido, exército, hidráulico, líquido, míope, músico, plástico, público, rústico, tétrico, último, gramática, linguística, etc., né? Entre outras. Tem tanta palavra proparoxítona. Então, vamos pegar uma aqui só para fazer a separação de sílaba. Vamos pegar a gramática, já que nós estamos estudando um assunto de gramática. Gramática. O que acontece? Esse ma que apareceu aqui, né? Gramática. Esse ma que apareceu aqui é a terceira sílaba de trás para frente. Ou seja, a antepenúltima, né? Última, penúltima. Essa daqui, a terceira, é a antepenúltima sílaba. E ela é tônica. Então, ela é uma proparoxítona. Aqui a gente não vai ter outra regra, né? A regra aqui é todas as proparoxítonas são acentuadas. Muito bem. Ainda nós temos dentro desse estudo das proparoxítonas as chamadas proparoxítonas aparentes. O que são proparoxítonas aparentes? Já vamos ver aqui nessa explicação, né? São palavras que podem receber dois tipos de classificação. Elas podem ser paroxítonas terminadas em ditongo ou elas podem ser proparoxítonas aparentes. Então, a gramática atualmente permite essas duas possibilidades, né? Então, recebem o quê? O acento agudo, as palavras proparoxítonas aparentes, quando elas apresentam na sílaba tônica vogais abertas, como a, e, i, o e u, ou ditongo oral começado por uma vogal aberta. E também quando elas terminam por sequências vocálicas, como foi a explicação que eu dei agorinha, né? Ditongos crescentes. Ea, eu, ia, ie, io, oa, ua, uo. Então, são palavras que tradicionalmente nós classificamos como paroxítonas, né? Paroxítonas terminadas em ditongo. Mas, como existe essa possibilidade de também classificar como proparoxítona aparente, nós temos que saber da existência disso. Porque assim, são palavras que, dependendo a pessoa, vai falar, vai pronunciar de um jeito e outra pessoa vai acabar pronunciando de outra forma, né? Então, vamos ver essas situações. Exemplos de proparoxítonas aparentes, que são aquelas que terminam com aquelas letrinhas ali do slide anterior, né? Aqueles ditongos ali, ó. Náusea, etéreo, nível, enciclopédia, glória, barbárie, série, lírio, mágoa, nódoa, exígua, exíguo, vácuo, Amazônia, Antônio, blasfêmia, fêmea, gêmeo, gênio, tênue, entre outras, né? Então, você vai dizer assim para mim, ah, professora, mas a palavra glória, glória é uma paroxítona terminada em ditongo? Ok, pode ser. Essa é uma classificação que ela recebe. Mas tem pessoas que vão dizer glória, vão separar o A do I, né? Vão fazer ali um hiato, né? Vão separar as duas vogais, tá? Então, segundo uma visão mais tradicional, né? Essas palavras elas vão ser classificadas como paroxítonas terminadas em ditongo crescente, como tá lá na regrinha. Mas, devido ao que? Uma flexibilidade de pronúncia dos ditongos crescentes, então é muito fácil da gente acabar silabando, né?
e fala náusea, enciclopédia, e acabar separando ali no finalzinho. Então, por essa possibilidade, né, acabam se convertendo em hiatos e, consequentemente, transformando a palavra numa proparoxítona. Por isso que a gente chama de proparoxítona aparente. Ela é diferente de uma proparoxítona comum. Veja, são proparoxítonas, né, aparentes porque terminam em ditongo, tá? E esse ditongo ele se separa na pronúncia de algumas pessoas. Série, lírio. É possível, né? Então, por essa razão, elas são classificadas dessa forma. Eu tenho as duas possibilidades de classificação para essas palavras. Então, só ficar atento, né? Porque se eu tiver que classificar se é paroxítona, se é proparoxítona, nessas palavras você pode apresentar as duas possibilidades, ok? Muito bem. Atenção aí, pessoal, palavras que são derivadas de advérbios ou adjetivos não são acentuadas, tá? Por que a professora trouxe aqui esse lembrete? Porque como os advérbios ou os adjetivos, né, levam acento, que é o caso do ávido, débil, fácil, hábil, ingênuo, quando a pessoa vai transformar essa palavra, né, num advérbio de modo, ela tem a tendência a colocar o acento nessa palavra e não vai. Então ali, ó, por exemplo, o facilmente, que derivou de fácil. Fácil tem acento. Facilmente não leva acento, tá? E assim vai funcionar com todas essas palavrinhas aí, que dão origem a outras, né? Então são advérbios e adjetivos que dão origem a outras palavras e essas outras palavras não são acentuadas. Olha lá o exemplo do romanticamente, que deriva do romântico. Romântico é uma proparoxítona, leva acento, né? Circunflexo no A. Romanticamente não leva acento, mesmo você pronunciando ali com ênfase, né? Romanticamente. Mas a sílaba tônica de romanticamente não é o man, é o men. Romanticamente. Então, óbvio que não vai acento aí nessa palavra que deriva de um advérbio ou de um adjetivo que tem acento. Somente. Muitas vezes eu vi as pessoas acentuando somente. Por quê? Porque deriva de só tem acento, mas o somente, mesmo sendo ali uma pronúncia aberta, né? Só não vai acento. Por quê? Porque a sílaba tônica de somente é o men, não é o só, né? Somente, ok? Então, fica atento também a essas palavrinhas derivadas. Uso do trema, pessoal. Achei bem prudente também, já que nós estamos falando, né, de acentuação, estamos também trazendo questões aqui do novo acordo ortográfico, que de novo não tem muito, porque ele é lá de 2009, ele já não é mais tão novo assim. Mas de acordo, então, com o novo acordo ortográfico de 2009, o trema foi abolido das palavras que não sejam nomes próprios ou então derivados de nomes próprios. Então, não se usa mais trema nas palavras liquidificador, frequente, linguiça, sequestro, sagui, tranquilo, entre outras, né, que tenham ali o QU ou o GU, tá? No entanto, pessoal, a pronúncia, né, permanece a mesma, tá? Não muda nada. Não é porque caiu o trema que eu vou falar frequente ou liquidificador. A pronúncia permanece a mesma e tem que pronunciar esse U que vem ali depois da letra Q. Então, o trema, gente, ele não é um acento, né? Mas é um sinal gráfico que antigamente era usado e que atualmente, com o novo acordo ortográfico, a gente só vai utilizar
nas palavras derivadas de nomes próprios ou nomes próprios. Então, exemplo ali, ó, Miller, que não é igual o meu Miller, né? O meu Miller vocês já viram, né? Sempre ali nos meus slides, que o meu Miller tem um E depois do U e que não tem trema, mas esse é um Miller diferente, com trema. Milleriano seria uma palavra derivada, né, deste nome, então também com trema. Bündchen, que é o sobrenome daquela famosa modelo brasileira Gisele Bündchen, também com trema, porque é um nome próprio. Então, somente nestes casos é que ficou conservado o uso desse sinal gráfico chamado trema, ok? No restante, não se usa mais. Certo, pessoal? Muito bem, então vamos lá agora para os exercícios dessa segunda parte de acentuação. Colocar isso aí em prática, né? Para fixar bem essas regrinhas. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!